temas. Bom, vamos falar sobre as virtudes. Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Do que é a virtude? Eu li esse livro aqui, as 11 lições sobre a virtude de São Tomás de Aquino. Aqui ele está fazendo um relato necessariamente de Aristóteles, né? Porque assim, mas Aristóteles era pagão. Tinha alguns pagãos sim, mas ele tira, assim, havia princípios dentro do Império Romano na época que eram bons, mas é claro, eles não seguiam eles muito não. Chegou um momento em que eles não seguiram nada, mas enfim, uma longa história. Então, dentro dessa questão, aí aqui ele vai falar sobre as virtudes, né? E o que é a virtudes? É o hábito do bem, né? Do bem fazendo o contrário do mal, né? Que aí a gente aprendendo a conter as nossas paixões, nossos anseios, né? São vários, né? E o que ela compreende? A virtude é o justo meio, entendeu? Não para de mais e não para de menos. Ou seja, não adianta eu querer ser super santa e exagerar na minha santidade, e aí nesse exagero eu vou pecar, porque aí eu vou começar a olhar o defeito dos outros e começar a pecar, por exemplo. Ou vou me santificar tanto que não vou falar mais com ninguém, vou me meter no meio do buraco e ninguém mais me vê, por exemplo, né? Aí é o contrário também, vamos lá. Quem não quer se santificar, então eu não vou me santificar, então assim, eu peco mesmo, então aí eu vou pecar à vontade. Como vocês já ouviram falar por aí, que, mas o ser humano é falho, ele peca mesmo, então, mas ele tem que pecar mesmo. É como se eles dissessem para as pessoas assim, que elas têm que pecar e não ligar, e não tá nem aí, simplesmente pecar e pecar mesmo. E muitas vezes as pessoas dizem assim, você não tá fazendo mal para ninguém, então pode pecar à vontade. Dentro desse extremo aí, que eu tô fazendo um extremo aí. Aí, então, o que você vai fazer? Quando você se torna uma pessoa virtuosa, você vai tirar, você sabe que você é um pecador, mas aí você entende, por ser pecador, que cada dia é um dia para melhorar, mas isso não significa que você é melhor que ninguém. E é por isso que você vai buscar sempre melhorar, né? De dia após dia. A Cecília de ontem é melhor, mais ruim que a de hoje, né? Seria assim, cada dia melhorando e se vendo e se avaliando e corrigindo dia após dia. É um hábito, né? O justo meio é tido pelo hábito. Aí a virtude vai atingir na temperância, né? Seria aí, no caso, o justo meio, né? Nem para mais demais e nem para falta, né? Então, esse é a virtude, não é? E aí eu vou ler aqui um trechinho do livro, né? Sobre, no último aqui, ó. E aqui, ó. A virtude de um ser seja ordenada para o bem. Logo, a virtude humana, que é um hábito imperativo, é um hábito bom e operativo do bem. Esta é a virtude, né? Claro que nós vamos trabalhar muito mais sobre esse tema, né? Que a virtude, para alcançar a virtude, você tem que ter a temperança, né? Eu acredito que sim, né? Então aí você vai ter a virtude da caridade, a virtude do amor ao próximo, enfim, existem várias virtudes, né? Da santidade, a virtude que ela diz que a modéstia não é virtude, mas eu entendo que é meio que uma virtude. Com a modéstia você entende que você tem valor, que você é importante, por isso você precisa se vestir adequadamente para se preservar, para agradar a Deus, e enfim, essa seria, né? Mas tem outras virtudes também, né? A virtude da paciência, a virtude a virtude da paciência, a virtude da humildade, né? Porque existe a virtude, mas ela não pode ser, como eu posso dizer, a virtude mesmo, a boa, é aquela que atinge o justo meio, ou seja, não adianta ser humilde, mas humilde ao extremo de que chega a um fator em que as pessoas vão
vão me ver muito silenciosa, muito quieta, que eu não vou fazer mudança em nada, né? A ira, por exemplo, se eu conter a ira com a paciência, mas vou ficar tão paciente que vou deixar as pessoas fazerem as coisas erradas. Sem o extremo, sabe? De nenhum lado nem do outro. Isso é a virtude. A virtude, ela vai atingir a exata medida que se deve agir da maneira correta. A gente vai sempre atingir isso? Não acho que não. Mas a gente não custa tentar, né? Vamos tentar, porque esse é o maior de todos os desafios do ser humano, é ele mesmo, né? Então, a partir do momento que a gente começa a nos temperar, nos conhecer enquanto cristãos, enquanto pessoas, pecadores, a gente vai ganhando fortaleza, resistência, aprendizado, né? Experiência. Tudo isso nos ajuda, meus irmãos. Isso vale tanto para as mulheres quanto para os homens, ok? Deus os abençoe. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!